Meus alunos do primeiro ano do ensino médio, vamos começar mais uma aula. Hoje é a aula de número 22. Nós estamos na unidade 4 do nosso livro e hoje eu vou estar falando para vocês, dentro de arte romana, poder, sociedade e cultura, vou falar sobre escultura, cultura e história na Roma Antiga. A nossa aula é baseada a partir da página 78, tá? E vamos começar a ver o conteúdo sobre a escultura romana. Bem, a escultura, tá, ela foi um dos principais meios de expressão da arte romana. Aí ela poderia, no caso, ela vinha combinada ou não com a arquitetura, tá? E ela geralmente era usada em estátuas, relevo, tá? E inclusive relevo com um certo destaque, tá? E o vínculo entre produção escultórica nos domínios romanos e com a escultura grega. Por quê? Na verdade, a escultura romana, ela é uma cópia da grega. Quando o povo romano, dominou o povo grego, ele apreendeu esse tipo de prática artística. Tá? Então, a semelhança entre as figuras e a forma de representação existe nas duas culturas, tá? Inclusive em diferentes períodos da escultura grega. É importante vocês saberem que a escultura grega ela é marcada por 3 períodos. O período arcaico, que vai do século 7 ao século 6 a.C., o período clássico, que vai do século 5 ao século 4 a.C., e o período helenístico, que é o século 3 ao século 12 a.C. O período helenístico é justamente esse período que dá uma grande troca, tá, de informações, de conhecimentos, e a escultura, tá, grega ela passa a ser copiada por outros povos. Tá? Então, os romanos, o que eles fizeram? Eles misturaram vários elementos dos vários estilos gregos. Então, eles usaram o arcaico com o clássico, o arcaico com o helenístico, o arcaico o arcaico com helenístico, o arcaico com clássico, e foram fazendo uma série de combinações. E isso tudo ele foi fazendo, adaptando a sua sensibilidade e também ao seu gosto. Tá? Então, desde o início das conquistas romanas, a estátua grega atraiu a atenção dos conquistadores romanos. Eu coloquei também... tá. Então, os romanos eles promoveram uma indústria de cópias gregas. Tá? Quando eu falo indústria, no sentido de volume de produção. Não que ele tinha ali uma repartição para produzir, não. Estou falando no sentido de volume de produção. Tá? Então, por esse motivo, muito da escultura grega, atualmente, só é conhecido por meio dessas cópias romanas. Tá? E sem que tenha restado vestígio dos originais, A escultura em grande escala começou a ser produzida em Roma durante o período do final da República, ou seja, do século XII ao século I a.C. E nessa época, foi a época que os romanos já haviam conquistado o mundo mediterrâneo e o Oriente grego. Eu coloquei para vocês verem aqui a dimensão do Império Romano quando isso aconteceu, quando o povo romano, já com seu império nesse formato que está aí, toda essa parte em volta do mar Mediterrâneo em destaque, isso tudo é domínio romano. E foi nesse período em que eles absorveram essa característica da arte grega, que é a escultura. Bem, então, essa conquista, tá, ela acarretou mudanças culturais. Por quê? Porque Roma concentrava poder e riqueza, o que implicou em um clima de sofisticação cultural. Então, foi a partir daí que teve início a procura pela escultura de mármore e de bronze usada pelos gregos. Tá? E essa procura ela deu origem a um patrimônio, um enorme patrimônio de escultura e relevo, e eles tinham uma função. Tá? Então, dentro dessas funções, nós podemos destacar o retrato imperial, tá? O retrato privado, a escultura mitológica,
o relevo histórico e a escultura funerária, cada um com a sua função específica, tá? Então, esses trabalhos escultóricos, eles refletem o traço da cultura e da história romana, tá? E o estilo de representação e a iconografia escolhida pelos artistas constrói visualmente específicos momentos da história da expansão do poder de Roma. Então, os retratos imperiais, por exemplo, eles possibilitam que acompanhar a mudança que ocorre na imagem do imperador, né? E, assim como a escultura mitológica, elas são uma evidência da herança temática da estilística grega, né? Quando a gente fala de mitologia grega, então eles aproveitaram isso também. Então, os relevos históricos também eles possuem um papel destacado na cultura. Você ali está perpetuando aquela história. Assim como a escultura em movimentos funerários, você está preservando a memória daquela pessoa que se foi, tá? E também é um meio de autorrepresentação de muitos romanos, muitas personalidades romanas importantes. Então eu coloquei para vocês verem aqui, tá? Alguns exemplos de escultura, de relevos. Tá? Aqui a gente tem uma estátua do imperador Trajano, ela é feita em mármore do século II depois de Cristo. Nós temos o imperador representado em trajes militar, né? E ele era, né, o benfeitor do seu tempo, comandante do exército, e por isso ele está representado aqui como uma forma de reconhecimento pela sua autoridade. Nós temos também, né, a cena da batalha do grande friso de Trajano, né, também mármore, 102 depois de Cristo, em que retrata a história uma parte da história do imperador Trajano. E falando, né, de escultura funerária, nós temos aí um relevo, um sarcófago que representa a história de Medeia e Creusa. No caso aí, a gente está, né, mármore também, e 2 séculos, né, depois de Cristo, que está representado aí. Bem, então, olha só, com base no assunto da nossa aula, tá? Para a gente, na próxima aula, dar continuidade, vocês dominarem um assunto, entenderem o que eu estou falando, eu vou pedir para vocês pesquisarem na internet e ler alguma coisa sobre mosaico e sobre pintura na Roma Antiga, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, quando a gente vai estar falando de pintura e mosaico, luxo e erudição na Roma Antiga, tá? Então, eu vou ficando por aqui, por hoje é só, e até a próxima aula. Um abraço para vocês.